Olá, bom dia mais uma vez para todos os nossos telespectadores. Já foi pregado o tema 1 de Apocalipse, o juízo sobre Babilônia. Agora vamos fazer a continuidade, porque senão você não vai entender, que parou no meio da programação. Agora, para nós concluir, agora é o segundo tema, né? Então vamos fechar nossa fronte e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, me dá a instrução de Tua palavra, me ilumine-me hoje o pregador, para que ele não fale de si próprio, mas se fale só a minha voz, mas a palavra seja Tua, Pai. Assim, dai porção dobrada do Seu Santo Bom Espírito, para iluminar, nos capacitar, não só a mim, mas a todos que nos assistem nesse momento. Clareie, ilumina a vida de quem nos internauta, que estão assistindo através do YouTube e das plataformas digitais. É o que te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Assim, vamos ler o verso 11 de Apocalipse 17. Verso 11, ele diz: E a besta que era e não é, também ele é o oitavo rei, com sede dos sete, e o caminha para a destruição. Para a destruição. Vamos ler o verso 12 também. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como rei com a besta durante uma hora. Vamos Apocalipse 13, 18 agora. Apocalipse 13, verso 18. Que o texto sagrado relata assim: Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número de homem, ora, esse número é 666, não é 666, é 666. Assim, meus amados, de Apocalipse 13, e versículo 18. Vocês vão anotando aí, né? Essa sabedoria diz que de respeito é um crescimento espiritual, não a habilidade mental, nem intelectual, brilhante, né? Esse discernimento transmitido unicamente pelo Espírito. Tiago 1, verso 5, comete por meio dessa sabedoria concedida por Deus, o povo do Senhor do tempo do fim será capaz de reconhecer a verdadeira caráter desse poder satânico. Sim, o anjo aplica que a existência, a atividade da besta são identificada como que na sua cabeça ao longo de sua história. A besta e o governo foi ativo que pelo meio de sua cabeça. O anjo conta a João que essas 7 cabeças são 7 montes, que na verdade simboliza 7 reis. Apocalipse 17, 9 e 10. As águas e os montes, a besta e os reinos são símbolos, sim, utilizado para descrever os poderes políticos que apoiam a Babilônia do tempo do fim, em sua obra de perseguição ao povo de Deus, meus queridos irmãos. Ela perseguiu os povos de Deus. Você vê, esses montes representam poderes mundiais, o império. Jeremias 51, verso 25, que diz, vamos para Jeremias. Jeremias 51, verso 25. Jeremias 51, verso 25. Vamos lá, vamos abrir, Velho Testamento. 51, verso 25. Que diz assim: Eis que sou contra ti, o monte que destrói, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti, e te revolverei toda rocha,
e farei de ti um monte em chama. Né? O que é que Deus disse? Farei de ti um monte em chama. Né? Assim está aqui no 51 de Jeremias. Se nós for voltar, vamos voltar para Daniel. Daniel 2:35. Mais para frente um pouquinho. Daniel 2 e o verso 35. Que diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os que se fizeram como palha das eras, no estio, e o vento os levou, e dele não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Essa a pedra, essa é Jesus Cristo, é a pedra que feriu os pés da estátua de quê? De quem? Lá de Nabucodonosor, que ele tinha construído uma estátua toda de ouro, e para que o povo adorasse. Escreveu uma pedra e atingiu o pé, uma pedra sem auxílio de mão, atingiu o pé da estátua e se desmanhou. Bom, a pregação não é essa, mas é porque ela citou aqui, nesse capítulo, esse versículo, estou apenas dando esclarecimento, né? Sabendo que Satanás tem atuado para se opor a Deus, ele tem usado para se opor o povo de Deus, o povo que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ele está irado, meus amados. Esse poder religioso, esse império, quer destruir o povo de Deus. O anjo aplica ainda a João que 5 desses impérios mundiais cairão. Sim, e o 7º ainda não está ativo. Mas na época de João, lembre-se que o anjo explicava o significado desse reino a João, no tempo de João, né? No tempo o quê? Do apóstolo, né? Que significa? Não da nossa, assim era o reino. Existia um império romano, né? Da época de João. Os 5 que caíram são o que? Os impérios que governaram o mundo. E aí eles causaram danos ao povo de Deus. Antes da época que foi revelada. Assim, meus amados, o Egito foi o poder mundial que escravizou o povo de Deus, que oprimiu Israel. Sim, escravizou, que oprimiu Israel, tentando destruí-lo. Sim, tentando destruí-lo. Esse foi esse poder antagônico. E a Síria destruiu e dispensou a 10 tribos de Israel. A Babilônia destruiu Jerusalém e levou Judá para os assírios. A Pérsia também aniquilou os judeus da época. Sim, e a Grécia também, ela fez o quê? Oprimiu, tanto destruiu o judeu no meio de Antiga, como Estefânico, o 7º reino, que ainda não chegou. Sim, era uma manifestação, meus amados, futuro da expectativa de João, tendo surgido após a queda do império. O quê? Roma, a melhor interpretação que a 7ª cabeça insiste, é a besta do mar. Em Apocalipse 13, a qual representa a igreja medieval liderada por quem? Pelo papado. Sim, a igreja medieval liderada por quê? Pelo papado. O texto revela que o 7º reino permanecerá por pouco tempo. No Apocalipse 17, 10.
esse causa objetivo grego para pouco, nós significa com pequeno diferente, é usado o que no Apocalipse para indicar o pouco tempo. Apocalipse 6, verso 11 e 20 e verso 3. Assim, com esse contraste que desligou de toda essa confusão, né? Com esse tempo usado com sentido, meus amados, qualitativo. Por exemplo, Apocalipse 12, 12, afirma que depois de ser expulso do céu, Satanás percebeu que pouco tempo lhe resta. Sim, pouco tempo lhe resta. Não diz respeito a uma duração de tempo, porque faz milhares de anos, esse pouco tempo, desde que foi expulso do céu, e ainda ele não foi destruído. Ele sabe, ele reconheceu que seu tempo é limitado. Sabia que o sétimo rei deveria durar pouco. Não aponta para a ocasião, na sua resistência para reunir, que já esse o que é determinado, porque vai ser determinado, eliminado por Deus. E depois o que chegaria o fim, a ferida mortal que ela recebeu, ocorreu durante a Revolução Francesa em 1798. A sétima cabeça, ela seria o que? Como oitava, para exercer poder político, assim como fez durante a Idade Média. E o poder dessa oitava cabeça, meus amados, é a besta Escalarte, atuou e vivendo o que? Na era da sétima cabeça. E a oitava é a cabeça com seus 10 reinos, unida ainda não tem poder. Ela aparecerá no cenário mundial. Durante o quê? Durante um tempo do fim. Ainda para frente, no futuro. Que esse sistema religioso apostata, ele oprime os habitantes da terra, os 10 chifres da besta, de Apocalipse 17, 12 e 13. Vamos ler Apocalipse 17, 12 e 13? O que é que nos fala aqui? 17, 12, verso 13. Os 10 chifres que viste são os 10 reinos, os que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade e como rei, com a besta durante uma hora. E verso 13. Tem este um só pensamento, é oferecer à besta o poder e a autoridade que possui. Poder e autoridade que possui. Quem é que oferece à besta poder e autoridade que possui? Satanás, o diabo, o inimigo, né? É a segunda besta que sai da terra. Apocalipse explica que as bestas escarlates representam os 10 reis, que receberá domínio sobre o rei, sobre a besta. O livro não explica como são esses 10 reis, como essa passagem de respeito a uma profecia que ainda está para cumprir-se. Essa profecia ainda está mais adiante, mais no futuro, meus amados. Está ainda para se cumprir o juízo sobre Babilônia. Somente o futuro revelará a forma plena do tempo do fim. Sim, no tempo do fim, meus irmãos, foi tudo que nós podemos aprender com a passagem dos 10 reis significa reino formará uma poderosa confederação de nação mundiais. Sim, eles são poder do tempo do fim, seu número denota que a totalidade das nações do mundo que se une sobre o quê? Sobre o controle mundial. Sim, e sobre também o controle da trindade, não trindade divina, mas trindade satânica.
que esses políticos, governantes, vamos em Apocalipse 17:2, que nós já lemos, que vê no relacionamento adúltera com Babilônia, essa potência mundiais de toda a nação. Indicará a lealdade à besta, mas isso só durará o quê? Pouco tempo. Uma hora o temor profético a besta usará para colocar seu plano em quê? Em propósito, em prática. Sim, sim. E é a batalha do Armagedon, 17, 14 a 18. Capítulo 17, verso 14 a 18. E nós já estamos aqui com ele na mão. Pelejarão ele contra os cordeiros, e o cordeiro vencerá, pois o Senhor do Senhor e Rei do Rei vencerão também o chamado eleito, e fiel que se acha com ele. Verso 15. Falou-me ainda as águas, que viste, onde a meretriz está sentada. São povo, multidões, nações e língua. Os 10 chifres que viste é a besta. Esse odiarão a meretriz e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. E a consumirão no fogo. Por quê? Porque em seu coração encurtiu Deus que realize o seu pensamento, e todo executarei a besta, o reino que possui, até que se cumpra a palavra de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, hein? A grande cidade que viste domina sobre o rei da terra. Qual é a grande cidade que domina sobre o rei da terra? Todo mundo sabe, é a Babilônia, é ali Roma, é na Itália, né? Ali onde está o quê? Ali onde está o trono de Satanás. Assim, meus amados, não entenderem, os católicos que assistem essa programação, não se sinta bravo, nem venha culpado de mim de alguma coisa, não, se sinta agradecido porque você está recebendo a declaração, a revelação desse livro sagrado, avisando, indicando que tem que sair dela, porque se você não sair dela, vai acontecer também que o inimigo, ele não tem amigo com ninguém, não. Ele se faz, ele lhe engana e depois lhe destrói. Assim, meus amados, é que aqui, não estou falando nada demais contra religião nenhuma, não. É o que esse livro demina. E essa é a verdade de Deus. Deus disse que é para ser revelado. E nós estamos revelando a palavra que está nesse livro sagrado. E pegou sua taxa e jogou, o anjo jogou a taxa no grande rio Eufrates, para que secasse, e porque os caminhos do rei que vem do nascimento do sol. Então vem sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca dos falsos profetas 3 espíritos imundos, semelhante a rã. Sim, semelhante a rã. Porque eles são espíritos de demônio, operadores de cidade, que se dirigem ao rei do mundo inteiro, a fim de que ajuntasse para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que eis que vem o quê? Assim, meus amados, diz que eis que vem como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não ande nu e não seja as suas vergonhas. E assim, perdão, assim, meus amados, ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Isso é o 7º flagelo. Derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Sim, feito está. E sobrevieram relâmpagos, voz e trovões, e
E houve grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Assim, meus queridos, um grande terremoto, destruição. E assim, vocês estão vendo o resultado de quem segue a Babilônia. O Apocalipse descreve a batalha do Armagedon, Apocalipse 19, 11, 21, induzindo o povo babilônio, o poder político mundiais. Sim, haverá uma guerra contra os poderes, Apocalipse 17, 14, que nós já lemos, que diz o quê? Que Apocalipse 17, 14 diz: pelejarão ele contra o Cordeiro, e o Cordeiro venceram, pois o Senhor do Senhor e Rei do Rei. Vencerão também o chamado eleito e fiel, que se acha com ele. Glória, aleluia, louvado seja Deus. Isso aqui é o povo de Deus, aqui é o que pelejaram. Ele e o Cordeiro venceu. O Cordeiro é Jesus Cristo, meus amados, que ele é considerado chamado o Cordeiro. Quando São João estava pregando no deserto, quando avistou aquele homem vindo em procura dele, ele quer que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1, 29. Assim, meus amados, então, esse é o Cordeiro que vencerá. E assim, você vê que é muçulmano lá no Oriente Médio, eles estão em parte, estamos em parte espiritual, com essa federação de Satanás, mais Cristo com o seu povo fiel. O objetivo da Babilônia é derrotar a Cristo e destruir o seu povo. Mas Jesus tem o quê? Jesus tem o quê? Que destruir essa religião satânica e religiosa. Então, com 10 chifres, que é a besta, os poderes políticos se revoltam contra a meretriz, porque a meretriz, ele achava que a meretriz, meus amados, ia vencer as pragas, ia vencer o bem, mas quando ele viu que tinha apoiado a meretriz e as pragas continuam caindo e atingindo todos eles se revoltaram contra quem? Contra essa meretriz. E assim, vão ver, então, de repente, meus queridos irmãos, ele vira contra essa meretriz, Babilônia, o falso sistema religioso, os poderes políticos e seculares, que permitir que a Babilônia dominasse o mundo, retirasse, dando seu apoio a ela, e agora querem tirar o seu apoio contra ela, E assim é tratada na sexta praga, com o secamento do rio Eufrates. Apocalipse 16, 12. Conforme Apocalipse 16 revela os poderes políticos enganados, e ficam o quê? Desiludidos por causa da impotência da Babilônia, de protegê-lo das pragas. Versículo 10 e 11, que diz o quê? Assim, se o quê? Se tem sido enganado e cheio de antagonismo, de hostilidade, então ele atacará a Babilônia, meus amados, e a ruína, o quê? E a ruína, com todo o seu vocabulário, com todo o seu juízo, recairá sobre Jerusalém, adúltera. E Jeremias 4,30, Ezequiel 16, verso 30. E também de 5 também a 41. E também 23, de 22 e 29. Os poderes políticos furiosos, desiludidos, deixarão a prostituta. Sim, Babilônia, devastada e despojada. Eles comerão as carnes e a consumirão no fogo. Babilônia vai ser destruída por os próprios seus oponentes, próprios seus, aqueles que apoiavam ela,
assim como que ela cometeu aos cristãos na Idade Média, e também agora no futuro ela também vai perseguir os cristãos de Deus, né? Sabemos que o leão está aí em todo lugar, o inimigo está aí em toda a classe social, rosnando para devorar ao povo de Deus. Mas que lê esse livro sagrado, nós conhecemos quem o anjo de Deus e o anjo do inimigo, meus amados. E assim, meus queridos irmãos, para ter um fim, isso aí Deus vai colocar um basta, para que nunca mais ela engane as nações. Né? Saber que o inimigo, pouco tempo lhe resta para ser jogado no largo de fogo contra os seus anjos que caíram com ele, sobre os falsos profetas, e os ímpios, e a besta, e todo aquele que adora a sua imagem. Né? Vai ser jogado no lago de fogo, destruído de uma vez por todo, e a morte junto com elas também. Aí é João, a revelação. Para finalizar aqui, meus amados, Apocalipse 17, 16, que diz assim: os 10 chifres que viste é a besta, esse é o de Arão a meretriz, e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. A consumirão no fogo. A Babilônia vai ser destruída, mas antes dela ser destruída, tem feito muita perversidade na terra e toda a humanidade, né? Ela quer que esse poder, quer que o ser humano siga ela na marra, né? No cabresto, no cativeiro, que nem ela fez lá com o povo de Israel, lá no Egito. E ela seguirá ao povo do Senhor. Isso aqui serve de lembrete para que Deus está no controle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os ímpios não podem ir mais além de que eles vão, porque Deus não permite. Apocalipse 17, 17, porque em seu coração incutiu, vamos ler 17, 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, execute uma ideia à besta, e o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. E a 18, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre o rei da terra. Sobre o rei da terra, a grande cidade é a Babilônia. Ela vai ser devastada, destruída. Assim, meus amados, ela quer construir o propósito divino, mas sabemos que ela vai ser destruída. Eu vou aqui para ler esse verso de Apocalipse 12, verso 11. Mas ela vai ser destruída e nós venceremos. Sabe por que nós venceremos? Porque Cristo vencerá. E nós, como filho dele, venceremos junto com ele. Apocalipse 12, verso 11, que diz assim: ele, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa das palavras, testemunha que deram, e mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Venceram por o sangue do Cordeiro, e mesmo em fase de morte, não amar a sua própria vida. Deram a sua vida pelo amor do Evangelho, pelo amor de Cristo. Pode eles matarem essa matéria, mas não mata o fôlego de vida, do Espírito que fica com Deus. E no dia da ressurreição, esse corpo se levantará do túmulo glorificado, renovado, restaurado, corpo santo, ressurreto. Assim, meus amados. E você vê que no capítulo 17, o julgamento desse povo, do tempo do fim. Assim, e assim você vê que essa prostituta será devorada. Estamos aqui em capítulo 18 de Apocalipse, verso 4, que diz o quê?
Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai vós dela, povo meu, para não sede cumpre em seus pecados. Esse é o pecado, e para não participar dos seus flagelos. Retirai vós dela, povo meu. Retirai da Babilônia. Saí dessa confusão religiosa. Assim, meus queridos irmãos, fica atento, para qualquer coisa. Pode ligar para mim, o irmão Antônio, eu vou deixar aqui no canal aí o número do celular, e meu e-mail. Então, meus queridos irmãos, é isso. Nós temos que aprender, temos que conhecer esse poder antagônico, esse poder satânico, esse poder religioso que ele está em oponente ao povo de Deus, E assim é que nós vamos fazer de hoje em diante. Aquele que leia esse livro sagrado, tem um tempo para Deus, leva um tempo para ler a Deus, que eles fizeram tudo, ainda queriam mudar o tempo e a lei de Deus. Assim eu vou ler mais um capítulo para finalizar, de Daniel 7 e o verso 25, que diz o quê? Daniel capítulo 7, verso 25, que diz: proferirá palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas e falar sobre esse tempo, que é sobre 1260 dias, 42 meses, mas como o tempo já está esgotado, então vamos fazer oração para nós ficar fortalecidos com o poder de Deus. Santo Pai, que está no céu. Aqui toda a honra, toda a glória será dada a Ti, porque só o meu Deus é santo. Santo de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Oh, Pai querido, nesse momento venha nos confortar, venha nos alimentar espiritualmente do Teu poder. Não só a mim, mas todos aqueles que me assistem em qualquer lugar, no escritório, no carro, na sua residência, nos seus sofás, junto dos seus familiares. Que essa família seja abençoada, seja iluminada, e envie anjos para acampar ao redor dela, para proteger de toda a seta investida do inimigo, para proteger da investida dessa Babilônia, dessa mulher, desse vinho antagônico. Assim que te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus. Amém.